Com apoio da bancada ruralista, a CPI do MST alcançou o número mínimo de assinaturas, o exigido para ser instalada. A partir de agora, essa decisão, se vai ter CPI ou não, está nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Para debater este assunto, que é bastante polêmico, nós vamos receber aqui no CNN Dois Lados o deputado federal do Republicanos, Tenente Coronel Zucco, que é um dos autores desse pedido, o autor principal do pedido de CPI do MST, e também o deputado federal do PT, João Daniel, que é um dos fundadores do MST. Muito bom dia aos senhores, obrigada pela participação e presença garantida aqui nos estúdios da CNN em Brasília. Tudo bem? Bom dia, Basília Rodrigues. Bom dia, parlamentar João Daniel. Eu vou começar com o senhor, Tenente Coronel Zucco, que é o autor desse pedido de instalação da CPI do MST. Qual o apoio, o nível de apoio do Congresso para que esta comissão, de fato, comece a funcionar? Apoio total. Na verdade, nós ontem tivemos as 172 assinaturas, íamos protocolar com 171, que é o número previsto. Na hora de imprimir, saiu um parlamentar a mais, não tenho dúvida que se fôssemos esperar até a data de hoje, teríamos passado de 200. A Frente Parlamentar da Agropecuária, e aqui quero agradecer também o apoio do seu presidente, deputado federal Pedro Lupion, está apoiando muito esta CPI, que tem um fato concreto, que é uma escalada enorme e preocupante das invasões de movimentos de luta pela terra. Deputado João Daniel, qual o nível de apoio da Câmara dos Deputados para não ter a CPI do MST? Bom dia, Basília. Bom dia a todos que fazem a CNN. Bom dia ao deputado Zucco. Olha, nós não temos dúvida nenhuma de que não há motivo nenhum concreto sobre essa história de CPI. Há por trás de tudo isso uma vontade de setores conservadores que perderam a eleição, que foram derrotados, de tentar evitar o grande debate do Brasil. O grande debate do Brasil é retomar um projeto de desenvolvimento nacional, de soberania nacional, de reforma agrária, de políticas para o campo brasileiro. Não há nenhuma preocupação nossa com relação à CPI, nós temos plena clareza que é tentar desviar os verdadeiros e grandes assuntos que o Brasil debate. Por exemplo, o trabalho escravo que está aparecendo aí concretamente. Por exemplo, a questão Yanomami. Essa não é a preocupação do deputado Zucco e desta bancada. Essa bancada não quer investigar os verdadeiros danos que estão sendo causados neste país, que, aliás, essa turma do governo anterior tenta, com esta CPI, tentar driblar os grandes assuntos em debate no Brasil, além das joias, do trabalho escravo e muitas outras questões. Mas eu tenho certeza que a mesa da Câmara tem compreensão de qual é o papel de uma CPI. Não há motivo nem fatos para a CPI no Congresso sobre o MST. Basília, eu gostaria de acrescentar ainda, já que o nosso colega chamou de turma, eu posso também agregar e chamar de quadrilha este projeto de poder e de vingança. Infelizmente, um dos fundadores do PT, 40 anos militando com o MST, né, ou melhor, um dos fundadores do MST, vem falar aqui que não há fato concreto. Nós temos inúmeras invasões. Em 2 meses, mais invasões do MST, da Força Nacional pela Luta pela Terra, do que os 4 anos do governo do presidente Bolsonaro. Deputado Zucco, então, inclusive, é muito esse importante objeto que esse da minha apoio... segunda questão aqui, para a gente seguir com o debate. A bancada ruralista aponta, deputado João Daniel e deputado Zucco, que durante o governo de Jair Bolsonaro, ou seja, em 4 anos de governo, houve 14 ocupações ou invasões, tem variação aí sobre quem está falando e como chama esse tipo de mobilização pelo MST. 14 casos durante o governo de Jair Bolsonaro e, de acordo com a bancada ruralista,
ruralista, houve uma explosão de casos nesses poucos, ainda não completou nem 3 meses de gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Esta constatação está correta, deputado João Daniel? Teve mais casos de ocupação de terras produtivas no governo Lula até aqui do que durante todo o governo Bolsonaro? Eu vou passar a palavra para o senhor e depois eu volto com o deputado Zucco. Certamente o deputado Zucco tem um desconhecimento total sobre a questão agrária e ele é parte exatamente de um governo que acabou de ser derrotado, um governo que acobertava as grandes mineradoras, o garimpo ilegal. Ele é parte de um governo que era responsável pelo desastre reconhecido internacionalmente como um genocídio contra os povos indígenas, que era o governo Bolsonaro. Ele é parte daqueles que defendem o grande agroexportador sem preocupação nenhuma com a agricultura familiar. O MST é uma organização séria, concreta, não se trata e nunca foi invasor de terra nenhuma. Nós diferenciamos as ocupações que ocorreram no governo do presidente Lula durante esse período, ocorreram durante o governo Bolsonaro. É porque eles estavam desligados, eles estavam somente pensando na exploração, somente pensando em manter o governo anterior, que, aliás, você se refere à quadrilha, ali era a quadrilha, a verdadeira quadrilha era o governo que saiu, o governo dos atos terroristas, o governo do apoio ao trabalho escravo. Nós somos parte de um projeto de desenvolvimento que quer ver a vida e a natureza. Aliás, você sabe que o MST é parte daqueles que produzem 70% da produção agropecuária no Brasil. E não venha com a história do agronegócio, Basília, deputado Zucco, o agronegócio, que é sério, comprometido, não está nem aí com o CPI. Está afim de produzir, exportar, ganhar dinheiro, cuidar do meio ambiente e ter relação republicana com o governo, independente da posição. Agora, vocês querem acobertar as joias, os índios Yanomami e o trabalho escravo. Essa é a verdadeira CPI que vocês têm medo. Deputado Zucco. Bom, espero que o colega deixe eu falar, porque ele quer usar o tempo, porque ele sabe que a grande maioria do que ele está falando são mentiras, como ocorreu o estelionato eleitoral do descondenado ex-presidiário presidente Lula. Nós temos a clareza que houveram mais de 240 invasões por ano no governo Lula, na primeira gestão. E agora, com o governo Bolsonaro, nós tínhamos uma média de 11 invasões. Não se justificativa nenhuma. Não há justificativa de termos nenhuma invasão. Agora, o deputado João Daniel, que tem uma experiência larga com o MST, inclusive já teve problemas na justiça envolvendo seu nome com esquemas que estavam aliados ao MST, ele tem que respeitar, sim, a frente parlamentar da agropecuária. E falar que o agro não está descontente, isso chega a ser uma piada. Nós prendemos o governo do meu colega de turma e amigo, governador Tarcísio Gomes de Freitas, prendeu, junto com o deputado Derrite, um dos grandes líderes radicais dos movimentos de luta pela terra, José Rainha, inclusive com possibilidades de extorsão. Nós queremos, sim, uma reforma agrária como foi feito no governo do presidente Bolsonaro. Mais de 450 mil títulos rurais entregues a pequenos agricultores, assentados. Estes movimentos que muitas vezes têm práticas que conhecemos, violência, destruição de plantações e maquinários. Ele tem até casos de reféns. E eu vou lembrar o senhor, que tem 40 anos de MST, que um jovem soldado com 27 anos foi assassinado por este movimento lá no Rio Grande do Sul, soldado Valdeci. Então o senhor não me venha falar que não há radicais, que não há criminosos nesses movimentos. Se temos famílias que querem reforma agrária, que façam o devido processo legal. O que aconteceu é que nesta eleição, nós tivemos grande parcela deste movimento que fez campanha para o descondenado e agora quer cobrar os seus cargos no INCRA. Nós temos que ter, sim, esse entendimento. E falo aqui, temos as assinaturas previstas e, com certeza,
O agronegócio merece respeito, merece sim que possamos investigar financiadores, essas ONGs e as empresas que o senhor muito bem conhece, que podem até estar financiando essas empresas de transporte. Queremos saber qual é o papel deste Estado, que está omisso, está vendo inúmeras invasões e não estão fazendo nada. E mais, já tivemos o Carnaval Vermelho e agora, conforme o calendário oficial, teremos o Abril Vermelho. É isso? Será que temos em cadeia nacional que passar para que os produtores rurais tenham cuidado com esses movimentos criminosos de invasão de propriedades? Bom, para quem está ligado agora no Dois Lados, a gente está falando sobre CPI do MST com dois entrevistados com muita propriedade, né? De um lado a gente tem um fundador do MST e do outro um integrante da Frente Parlamentar do Agro, né? À frente dos ruralistas. Bom, invasão ou ocupação? Esta é uma bola dividida, vocês não compactuam aí, não concordam com este termo. Para encerrar, a gente tem aí perspectivas para os próximos dias de conversa com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para fazer essa CPI acontecer ou não? Eu vou dar 30 segundos para os senhores explicarem as movimentações dos próximos dias, porque um lado quer a CPI, mas o outro não. Deputado João Daniel. Olha, Basília, só para dizer, a história de mortes no campo é uma história que o deputado deveria estudar, a história do Brasil, a formação do Brasil, ler um pouco de Darcy Ribeiro, que ele vai explicar que o Brasil tem uma elite perversa. Nós temos uma história do latifúndio no Brasil de mortes e assassinato. A história da CPI, a todos que nos assistem nesse momento, é uma tentativa de desviar o verdadeiro assunto. Ele, o deputado Zucco, não conhece um assentamento no Rio Grande do Sul, vou dizer o estado dele, não conhece um assentamento no Rio Grande do Sul. Aliás, se ele tivesse coragem, ele deveria ir esse fim de semana na festa da Arroz Agroecológico. Você sabe que o agro do arroz do Rio Grande estava um dos proprietários com trabalho escravo. O MST é o maior produtor e vendedor de arroz agroecológico, faz a festa esse fim de semana no Rio Grande. Você deveria chamar o deputado Marcon, querido do MST lá, fazer uma visita para você mudar de ideia, viu? O presidente que se elegeu é um presidente honesto, correto, legítimo e é o presidente Lula, precisa ser respeitado. Quem perdeu foi derrotado. Responda por 8 de janeiro, responda pelos crimes cometidos neste país, e responda pelas joias, pelo genocídio aos povos indígenas. O MST continuará, como todos os povos do campo, lutando pela reforma agrária, lutando pela vida, pela agroecologia. E o agronegócio e a frente parlamentar, que é séria do agronegócio, sempre terá o nosso respeito, o nosso diálogo. Não queremos nenhum problema, queremos um Brasil grande, livre e soberano para todos. Deputado Zucco, seus 30 segundos, considerações finais, a gente já está encerrando o Dois Lados. Como ficam os próximos dias? Contato com o presidente da Casa, Arthur Lira, para fazer essa CPI acontecer? Deputado João Daniel entende muito de condenação e eu não tenho dúvida que essa experiência ele vai poder passar, inclusive para o atual presidente que já foi também condenado e descondenado. Sobre o agro, o arroz, né, que o senhor falou, corresponde a 3%. 3%. Então o senhor também estude, que eu acho que o senhor está há muito tempo, mas o senhor não sai um pouquinho dessa linha radical. Sobre as visitas, eu vou visitar sem problema algum. Também peço para que o senhor visite terras produtivas que estão sendo invadidas. Vamos ver como é que o senhor vai ser recebido pelos produtores que estão muito chateados com essa situação. Basília, nós estamos com uma CPI muito séria, responsável, já temos as assinaturas previstas, já protocolamos na casa, estamos conversando sim com o nosso presidente, Arthur Lira, que com certeza irá respeitar o regimento interno. Nós queremos sim investigar financiadores, nós queremos saber qual o propósito desse movimento e principalmente o fato concreto, que é uma escalada absurda de invasões à propriedade privadas. Que possamos respeitar a Constituição, que possamos respeitar o agronegócio.
É isso, conversamos com o deputado federal pelo Republicanos do Rio Grande do Sul, Tenente Coronel Zuco, e o deputado federal do PT de Sergipe, João Daniel. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso Dois Lados.